Querido irmão, você precisa ouvir esses áudios. Você precisa saber como pensa um CCBano. Isso aqui é um CCBano defendendo a CCB e automaticamente apresentando toda a sua idolatria pela congregação cristã no Brasil. Pessoas que simplesmente ignoram a Escritura, ignoram qualquer argumento que seja bíblico, mas que abraça tudo que a CCB ensina, ainda que venha da cabeça dos homens. É uma igreja que se acham espirituais, mas é o povo mais carnal que eu já conheci. Tanto na igreja eles vão buscar coisas sobre essa vida, respostas para a sua vida, querendo saber se Deus vai virar o cativeiro deles, se Deus vai cumprir o desejo do coração deles, se Deus vai cumprir a promessa que tem na vida deles e assim por diante. Ninguém vai ali na igreja querer saber do evangelho, querer saber mais sobre Jesus Cristo, aprender sobre a vontade de Deus. Eles vão lá buscar palavras para a solução dos seus problemas. Ou seja, um povo completamente material, carnal, que só se preocupa com essa vida. E você vai ver aqui, é um parente dele que está conversando com ele. E aí você vai ver as respostas que o CCBano deu. Fica ouvindo, que isso aqui é interessante, para mostrar pra gente, como o que a CCB transforma essas pessoas, o que ela coloca na cabeça. Isso aqui não é caso isolado, gente. Já coloquei centenas aqui de análises como essa, de pessoas de norte a sul, leste a oeste do Brasil, e todas são iguais. Os mesmos problemas. Isso demonstra que o problema vem da própria congregação. É ela que transforma as pessoas assim. Vamos ouvir, presta atenção. Quem está falando para você que a gente não ama Jesus Cristo, irmão, você está fazendo um parafuso nessa ideia sua. Tudo que nós faz é pelo nome de Jesus Cristo. Pausar aqui. Então ele está falando, quem falou para vocês que nós não amamos Jesus Cristo? Tudo que a gente faz é em nome de Jesus. Então ele acredita que mencionar o nome de Jesus é amar Jesus. É simples, a gente menciona. Eles mencionam o nome, gente, porque isso faz parte da regra litúrgica. Ou seja, tem que falar. Quando vai abrir culto, quando vai acabar uma oração e assim por diante. Mas você entra num culto desses da igreja e vê eles falando de Jesus? Alguma vez você entrou lá e você viu, depois de uma pregação inteira falando só de Jesus Cristo, o povo começou a chorar, falar em língua e dar pirueta? Você já viu isso alguma vez? Você vai ver essas coisas pregando sobre a vida deles. Se um pregador começar a pregar que eu vou entrar na sua vida, aí eles dão cambalhota, eles pulam, eles falam em língua. Então, isso aqui é uma fala vazia, Então, ele acredita, o nome de Jesus, gente, está em diversos lugares e religiões diferentes, até na maçonaria está o nome de Jesus lá. Eles falam sobre o nome de Jesus, tem Bíblia lá. E aí? E daí? Vamos ouvir. Até lá na frente está escrito em nome do Senhor Jesus. Olha lá a diferença de vocês aí, porque lá eles comem a palavra primeiro para depois pregar, E na congregação, não. Na congregação a palavra é revelada. Então lá nas outras igrejas, eu não sei se eles falaram, vocês comem a palavra primeiro para depois pregar. Não sei o que ele quer dizer com isso, talvez porque estuda a palavra, que é o correto a se fazer. E aí ele falou, lá na CCB não. Lá a palavra é revelada. Por que ele fala isso? Gente, palavra revelada é as groselhas que vai sair da boca deles. É aquele monte de adivinhação que vocês já viram as análises aqui. Nesse culto tem mais de 1.000, mais de 2.000 análises aqui sobre os cultos da congregação cristã no Brasil. Tudo pregações fora de contexto. São apenas... E quando falam alguma coisa da Bíblia, é apenas um pretexto para chegar na profetada. O foco principal lá é falar com a vida do CCBano, que nem eles falam que Deus fala lá com nós cara a cara, que significa fala tudo o que aconteceu na vida deles. Então ele fala, não, lá a palavra é revelada na hora, é o pão quentinho. Qual é o pão quentinho? Você entrou aqui dentro hoje desse jeito, daquele jeito, Deus te viu andando ali, falando tal coisa. Demônios que estão te vendo, que sabe o que está passando com a sua vida. Desculpa falar assim, viu, irmão? Mas é para você acordar.
Esse espírito que atua aí já está na Bíblia, a gente já conhece ele. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Lá fala sobre uma garota que tinha um espírito de adivinhação e ela realmente adivinhava tudo o que acontecia na vida das pessoas. Olha, você que chegou aqui, você chegou assim, assado, você tá triste por causa disso, por causa daquilo outro. É isso, é exatamente o que acontece na CCB. Não é de se espantar que você tenha ido num culto e o pregador tenha falado coisas que aconteceu na sua vida. Não é de se espantar, né? Porque como acabei de falar, tem espíritos que estão te vendo e estão te assistindo. Vamos ouvir. Espírito Santo fala com a sua alma. Entendeu? O que adianta você ir num lugar, você sair seco? Sair seco é... O que adianta você ir lá e ficar ouvindo só Bíblia? Bíblia, doutrinas bíblicas, ensinamentos bíblicos e não ter profetada. Então, para ele sair seco, é sair sem profetado. Como tem pregações minhas aqui nesse canal, várias que tem aqui, quando um CCBano entra lá para comentar, ele fala, olha aí essa pregação vazia, morta, não tem virtude alguma. Por quê? Porque eu não fiz profetada. Porque a pregação é falando de Jesus Cristo, de evangelho, e isso o CCBano não gosta, porque eles não gostam de Jesus. Isso cansa. Como já teve CCBano que entrou na minha live dizendo que ficar ouvindo falar de Jesus cansa. Eles cansam com isso. Por quê? Porque não tem a mínima afeição por Jesus Cristo. Você só pode ter afeição quando você é convertido. E para ser convertido você precisa entender de fato o que é graça. Vamos ouvir. A palavra você lê em casa, o evangelho. Você quer ver que se é Deus falar com você. Você viu aí? Entendeu agora? Palavra, que é a Bíblia. Agora ele se refere à Bíblia. Palavra, que é a Bíblia, né? A gente lê em casa, irmão. Ou seja, eu não vou na igreja para ficar ouvindo sobre a Bíblia. É porque se eu quiser ouvir a Bíblia, que é a palavra, eu ouço em casa, eu leio em casa. Olha o desprezo à Escritura. E ele confessa que vão para a igreja para ouvir essas adivinhações. Vamos ouvir. Através da palavra, igual já falou comigo. Muitos irmãos, Deus já falou com ele. Entendeu? Quando eu estava lá em Goiânia, eu pensava assim, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor falou bem forte no meu coração, eu vou te ajudar. Eu quase deixei, eu estava com os vasos na mão, assim, quase que eu deixei o vaso cair. Escutar a voz de Deus no meu coração. Você entendeu? Agora, se desse jeito aí, eu não sei onde você vai parar, não, viu? Você viu? Coitado. Completamente perdido. Essas pessoas estão perdidas e nem sabem que estão perdidas. Vamos ouvir o segundo áudio. Para falar a verdade para você, é a mais igreja do mundo. É a mais igreja do mundo. O que eu acho que ele queria dizer é a melhor igreja do mundo, né? Ou é a maior igreja do mundo, é a mais igreja do mundo, ó. A igreja mais bonita do mundo. Você vê que é toda igualzinha. Ela tem que ser exaltada mesmo, porque foi Deus que deu força para fazer ela. Ela tem que ser exaltada mesmo, olha aí. A igreja, ela tem que ser exaltada mesmo. Através de Jesus Cristo, Deus deu força. É a igreja mais bonita do mundo. É por isso que ela é falada. Olha aí. Idolatria pura, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos ver o outro áudio. É a obra de Deus. Olha, se tem condição, irmão, chegar uma pessoa aqui e o ar-condicionado ele custa 40 mil reais. Ele chama CCB de obra de Deus. Você, CCBano, sabe o que é obra de Deus? Então vamos lá. Só para você entender. Olha o nome. O que diz o nome? Obra de Deus. Que significa uma obra que Deus fez. Ou uma obra que só Deus faz. Por isso leva o nome obra de Deus. Não é o que você faz. Não é o que eu faço. Não, é o que Deus fez que é chamado obra de Deus. E obra de Deus é todo esse plano de salvação. Obra arquitetada, planejada e executada por Deus. Isso é obra de Deus. Portanto, quando você chama a CCB de obra de Deus, você está cometendo um pecado. Você está maculando a verdadeira obra de Deus. Colocando esse título em uma coisa que não foi Deus que fez. Congregação Cristã no Brasil não foi Deus que fez.
A congregação cristã no Brasil são obras dos pedreiros e dos advogados que vão ao cartório para registrá-la. Vamos ouvir aqui o restante. Aí ele vai falar sobre, olha isso aqui na obra de Deus, né? A gente recebe doações. Doações de quem? Dos fanáticos. É os fanáticos da própria igreja. Ou se às vezes vem alguma doação de fora, são pessoas, né, completamente desavisadas, são até temente a Deus e acham que a congregação é uma igreja cristã evangélica genuína e aí acabam doando. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer, até maçonaria recebe doação. Maçonaria, outras religiões, o que tem a ver receber doação? Porque ele quer dizer que é Deus que está fazendo isso, é Deus que está para que as pessoas doem, para mostrar que é a obra de Deus. Olha aí. Olha se tem condição, se não for por Deus, a pessoa chegar e sentir do coração e doar os ar-condicionado. Olha se não é de Deus. Como pode? Então ele acha que ou seja, são outros CCBanos fanáticos como ele é. E que, obviamente, quando está construindo, gente, todos eles ficam empolgados para querer contribuir de alguma forma. E quem tem um pouco mais de dinheiro, doa aquilo que os outros não podem. Um ar-condicionado e assim por diante. Vamos ouvir o outro áudio. Presta atenção. Você já viu que eu não saio da igreja mesmo, né, irmão? Você já viu que você não consegue tirar eu da igreja, né? É, realmente, um fanático só o milagre. O fanático, gente, está com a cabeça cauterizada já. Quem é o único que pode fazer com que a mente volte ao estado normal? Cauterizado, para que você entenda. Às vezes a pessoa tem uma berruga na mão assim, ó. Ela tem uma berruga. E aí ela vai no médico e o médico cauteriza a berruga, né? Ele queima ela ali com algum tipo de laser ou alguma coisa e aquilo acaba cauterizando, corta e cicatriza. Quando fala que a mente do CCBN está cauterizada, é porque ela é assim no normal. Vamos por um exemplo. E ela ficou assim, ó. Ela fechou. Para voltar ao normal, meu filho, só um milagre. Então essas pessoas, a lavagem cerebral foi tão forte que cauterizou a consciência dessas pessoas. E aí você pode falar o que você quiser. Se o que você estiver dizendo está indo contra a congregação que está no Brasil, o coração dele está fechado, a cabeça dele está cauterizada, não entra de jeito nenhum. É só um milagre. Então, se você era um fanático e hoje crê, pode ter certeza, foi uma obra de Deus. Você foi um milagre, que é a mesma coisa no caso desse rapaz. Ele está falando, você acha que eu vou sair dessa obra? Olha aí. Aí você vai parar. Não, mas e vender a igreja, o que tem a ver? Tem nada a ver, olha. Se nós fosse idolatra por igreja, nós não vendia. Você não viu aquela do Jardim Santana? Vendeu ela e construiu a outra. Aí, se vendeu ela, que se constrói ela o que quiser. Pode até jogar uma bomba lá, mas depois que vendeu, tem nada a ver. Tem nada a ver. Aí é onde você fala que nós idolatramos a igreja. Se idolatrasse a igreja, que ela lá estava sendo idolatrada. Cercava ela e ia lá, joiar na frente dela lá. Pois é, Valente. Fica firme. E aí ele fala, né? Não, a gente não idolatra a igreja. É uma idolatria pura da igreja. Vende a igreja por negócios, né? E aí o povo acaba aceitando. Mas o povo não gosta muito. Como tem vídeos no YouTube, a CCB vendendo igrejas e o povo na frente da igreja protestando contra a venda. Aí ele fala agora que se nós adorássemos igreja, nós estávamos indo lá na frente dela, ajoelhar na frente dela. É verdade, né? Alguns têm mais coragem, outros não tem tanta coragem assim. Por isso eu queria que você visse isso aqui, ó. Vou mostrar isso pro rapaz, olha aí. Olha aí, veja aí. Isso aqui é uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, na época de pandemia. Olha essa senhora, ajoelhada, de frente pro templo. Porque ela não podia entrar mais, estava sem, né? Não aguenta, o psicológico fica abatido. Essas pessoas não conseguem ficar mais em casa. Acostumou 20, 30 anos indo para a igreja, às vezes todos os dias ou às vezes todos os domingos, e quando fica sem ir, entra em choque. Olha aqui. Isso aqui é adoração, né? Ele está se prostrando diante de um templo. Então tá aí a resposta para esse rapaz, né? Ele falou uma coisa que achou que não
que não ia haver nenhuma prova sobre isso, e a gente está mostrando aqui, né? Olha a prova aí. Essa senhora ajoelhada diante do templo. Vamos ver o outro áudio. Isso não é bom pra você não, viu? Eu nunca vi um levantar contra a obra de Deus e ficar de pé. Olha a rogação de praga. Eu nunca vi um levantar contra a obra de Deus e ficar de pé. Aí ele vai pegar um exemplo. Olha o exemplo que ele pega. Nunca vi. Você viu o que aconteceu com Herodes, né? Você viu lá, né? Você é leitor da Bíblia, você sabe. Não precisa... Ele fala, ele quer dizer que Herodes estava confrontando a CCB, porque é isso que ele está querendo dizer. Nunca vi ninguém levantar contra a obra de Deus e ficar de pé. Aí você pensa, bom, ele vai trazer algum exemplo aí que aconteceu na congregação cristã no Brasil. Não, ele vai lá em Herodes da Bíblia. Da Bíblia, Herodes que está combatendo o evangelho, gente. Ali está combatendo o evangelho e os emissários que Jesus Cristo deixou para levar a palavra, né? E aí ele pega este exemplo, como se a congregação cristã no Brasil fosse aquela igreja primitiva, né? Esse é um absurdo que não tem tamanho, né, gente? Vamos ver isso aí. Aí a igreja mais bonita aqui do paraíso, ó. Glória a Deus. Aí ele manda uma foto para o irmão e fala, olha a igreja mais bonita aqui do paraíso, irmão, glória a Deus. Olha a admiração por um templo religioso. Foi construída com todo esforço, dedicação, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu força para nós construir essa igreja. Então foi Deus que foi lá e deu força para que eles construíssem o templo. Ó. Só glória. Hoje é ensaio, irmão. Vamos dar glória a Deus. Bom, é isso os áudios, gente. Olha aí, você vê, coitados. São pessoas completamente alienadas pela denominação, né? Não são convertidos, não são cristãos de fato. Defende a denominação de unha e dente, gente. Fazem o que tiver que fazer para defender a denominação. Se eles tivessem esse mesmo ímpeto, esse mesmo fervor para defender Jesus Cristo como eles defendem a CCB, olha, eu ia ficar admirado. Mas é religiosos, né? Fazendo suas CCBanices. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.